Obrigado, Pai, por este momento que estamos aqui, nessa manhã de domingo, onde podemos engrandecer o... Nos ajude, Pai, a contemplar esse momento. Os que estão aqui presentes, os que não pôde ir também, Pai. Que o Senhor possa guardar cada um, Senhor, debaixo da Tua santa proteção. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por nos guardar desse momento difíceis que a gente está passando, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Te agradecendo, Pai, te louvando o Teu santo nome. Obrigado, é assim que oramos, agradecido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ler um texto aqui para os irmãos, que fica no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por este momento que estamos aqui, que Ele tem guardado as nossas vidas. Passar para o pastor. Com o hino de número 177. Vamos louvar, agradecer ao Senhor pela tua fidelidade para conosco. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade, tá bom? Já que os irmãos se levantaram, eu vou também, tá? Vamos louvar o Senhor? Fique nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Queria, antes da gente passar para outro cântico, a gente fizesse uma oração, apresentando nosso pedido de perdão a Deus, que Ele nos conceda então mais uma vez desse perdão glorioso que Ele tem para nós. Você pode se colocar diante de Deus em oração? Senhor, nós clamamos ao Senhor pela Tua santa misericórdia, para que mais uma vez sejamos limpos, lavados, ó Pai, pelo Teu santo perdão. A gente clama ao Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos homens e mulheres, ó Pai, de lábios impuros, de corações enganosos, homens tendenciosos a fazer o mal. Nossa carne, o Senhor Deus, nos impulsiona a vivermos uma vida separada do Senhor. Mas tem de misericórdia de nós, Pai, e derrama sobre nós do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Pai, desfrutar desse perdão gracioso do Senhor, e que também sejamos fortalecidos no Senhor, para lutar, ó Pai, o bom combate da fé, lutando contra os nossos desejos pecaminosos. Nos aproxima cada vez mais do Senhor, e que a verdade da Tua santa palavra, que diz que nada pode nos separar do Senhor, seja aplicado ao nosso coração, e que diante desse perdão glorioso que recebemos mais uma vez hoje, que o Senhor nos torne cada vez mais limpos e unidos a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, dizendo das Escrituras, fala que nos separar do amor de Deus. Vamos louvar? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguições, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais uma vez, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Enquanto os irmãos se assentam, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segundo livro de Samuel, capítulo 5.
Segundo Samuel, capítulo 5, verso 17 até o verso 25. Palavra do Senhor que vamos meditar hoje. Informando os irmãos, nós estamos já fazendo a nossa gravação do sermão que vai ser postado nas nossas redes sociais, tá bom? Então, os irmãos que estão presentes hoje, já fiquem conscientes de que à noite nós também teremos o nosso culto, mas esse sermão aqui já vai estar postado lá nas nossas redes sociais, tá bom? Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 até o verso 25. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filhos nas tuas mãos, ou melhor, os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia-os por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há que ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para cultuar ao Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, mas principalmente, ó Pai, entregar nosso coração e nossa mente aos cuidados do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós através da Tua santa palavra, e diante dela estamos e clamamos para que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor fale ao nosso coração e transforme, ó Pai, a nossa vida segundo a riqueza da Tua glória. Essa nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou na nossa segunda reabertura, né, dos trabalhos da igreja. E digo segunda porque a gente teve um início dos trabalhos, né, das nossas reuniões presenciais. No entanto, até não tinha nem aberto isso de público para nenhum dos irmãos, mas a minha esposa, Maíra, foi positivada, né, com o coronavírus, com o Covid-19. E pela graça de Deus, como nós cantamos aqui, que o Senhor nunca se separa de nós, nós não sentimos nenhum sintomas, nem assim uma dor de cabeça para falar para valorizar, né, que a gente teve com a pandemia, a gente passou, né, pelo vírus. Pela graça de Deus, nada nos aconteceu, nenhum dos nossos filhos também teve nenhum problema, e a gente viveu um cuidado especial do Senhor. Então hoje a gente está voltando a uma série de exposições que eu tinha começado em março desse ano, né, falando sobre as batalhas de Davi, e mais precisamente no dia 15 de março, foi o dia que eu preguei o último sermão dessa série, né, ou o último sermão até a gente interromper a série, dia 15 de março. Já tem quase 3 meses que a gente não fala então dessas batalhas de Davi, e eu queria mais uma vez a gente voltar os nossos olhos para essas situações que viviam Davi, para que a gente possa então encontrar uma palavra ali que traga ânimo para as nossas vidas,
e que traga um encorajamento, né, nesse período que, de certa forma, a gente também passa por um tempo de crises, não uma batalha como vivia Davi, mas não deixa de ser um grande desafio para nós. Então, para que a gente entenda melhor o texto que a gente acabou de ler, é necessário a gente entender também o contexto, né? E relembrar algumas coisas que há 3 meses a gente já não falava sobre elas. Primeira coisa, lembremos que o livro de 1 Samuel, ele termina com a vitória dos filisteus sobre Israel. É o relato da morte de Saul e da vitória dos filisteus sobre o povo de Deus. Então, com a morte de Saul, Israel fica sem o representante político deles, fica sem o representante, o rei, né, sobre Israel. Nesse meio tempo, Davi é aclamado rei sobre Judá. Lembre-se que esse é o período que as duas tribos, né, em específico, as duas nações, Israel e Judá, estão vivendo de maneiras separadas, né? Então, Israel, as suas 10 tribos, né, vivendo sobre o senhorio de Saul, e nesse meio tempo aqui da morte de Saul, Davi é levantado rei, instituído rei da tribo de Judá, que figuram o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. É no meio dessa confusão e dessa separação, é que Davi se encontra, e é quando ele vai, de fato, fazer a sua primeira luta, a sua primeira batalha como rei dos dois povos, vamos dizer assim. É um povo só, mas que está dividido, né? Mas então, essa primeira batalha é que Davi está ungido, ou representando o povo todo, tanto a tribo do norte como a tribo do sul, estão sendo então liderados por Davi. Algumas coisas a gente ainda precisa se lembrar aqui. Quando Saul morre, Abner, que é o líder do exército de Saul, mas que rapidamente ele institui um rei sobre Israel. Ele muito provavelmente não queria que Davi fosse o líder de Israel, então ele pega um filho de Saul, chamado Isbosete, e coloca esse homem como o rei de Israel. Mas acontece que Abner e Joabe têm um problema, porque numa perseguição de Judá ao reino de Israel, Abner foge de Azael, que é irmão de Joabe, e Abner mata Azael. Então, quando um punhado de nome é perigoso a gente confundir, né? Mas quando Abner vai buscar então refúgio em Davi, Joabe se levanta contra ele e mata Abner por conta porque já o Abner tinha matado Azael. Então, o que acontece aqui agora? Está havendo um conflito de interesses, mas que no final das contas, Davi vai ser ungido rei sobre todo o povo de Deus. A atitude de Abner de colocar Isbosete como rei, ela falha, porque depois de algum tempo levanta uma dupla chamada Recabe e Baaná, que assassinam, né, o Isbosete. E o que acaba então, diante de toda essa confusão, é Davi sendo eleito verdadeiramente rei sobre Israel e sobre Judá. Não há mais divisão entre o povo, é a unificação do povo por meio de Davi. Então, depois de falar disso tudo, né, Davi é procurado pelas tribos lá em Hebrom, e é ungido rei então sobre os dois povos, sobre a tribo, o reino do norte e o reino do sul, né? Então, dito tudo isso, a gente consegue então perceber como que andava a vida de Davi depois de viver quase 10 anos exilado, fugindo de Saul, o seu perseguidor. Saul tinha morrido, agora as coisas tinham acalmado para Davi. Davi encontra, isso é importante se dizer, que Davi encontra refúgio no meio dos filisteus. O próprio Davi chega a dizer: se eu fugir para o meio dos filisteus, Saul não vai mais me perseguir lá. Então isso acontece em todo esse processo que antecipa a unção ou o reconhecimento de Davi como rei de toda a nação de Israel.
Então vejamos quais são as lições que a gente pode tirar desse texto, entendido toda essa circunstância, entendido tudo aquilo que está passando na vida de Davi agora, nesse período que ele está sendo o representante de toda a nação de Israel contra os filisteus, na sua batalha contra os filisteus. A primeira lição que a gente pode aprender desse texto é que boas novas podem ser acompanhadas de grandes problemas. O verso 17, observe o que o escritor de 1 Samuel, ele vai dizer para a gente. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, ou seja, chegou ao conhecimento dos filisteus que Davi de fato tinha sido ungido rei de Israel, subiram todos a prender Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Então veja que dentre a distância entre tocar a harpa diante do rei Saul e ser aclamado rei sobre toda a nação de Israel, demorou cerca de 10 anos. Receber a notícia de que era de fato o rei de Israel era uma ótima notícia para Davi, porque ele percebia que Deus estava cumprindo uma promessa feita a ele há cerca de 10 anos atrás, quando o próprio Samuel vai lá e unge Davi rei junto da sua família. Vocês se lembram desse fato? Quando Samuel chega na casa de Jessé, vão passando-se os filhos, e Samuel fala, não é esse, Deus não falou que é esse, falta alguém, tem um que está a pastorear as ovelhas, chame ele, e aí todo o processo acontece. Mas a conclusão daquela unção feita há mais de 10 anos atrás está se cumprindo aqui, com o reconhecimento de Davi rei sobre todo Israel. A Bíblia diz que Deus havia escolhido um rei para si, um homem que era segundo o coração de Deus. Davi é a vontade de Deus em ação. Deus queria um rei que lhe representasse, né? E lembre-se que o povo, quando vai escolher um rei, eles falam, nós queremos ser como as demais nações, nós não queremos ser dirigidos por um Deus, por uma entidade divina, a gente quer ser como os demais. Então tudo bem, escolham o rei de vocês. E eles escolheram quem? Saul, que era um homem que obedecia os padrões de uma escolha humana. A Bíblia fala que Saul era imponente, né? Era alto, a sua altura, os homens, né? A maioria dos homens tinha a altura do seu ombro. Ele era belo, né? Um belo mancebo, como diz as escrituras, né? Isso é o padrão de escolha humano. Os homens ainda escolhem assim. Mas na escolha de Deus, Deus tinha como principal componente dessa escolha, o principal critério para essa escolha, que fosse um homem quebrantado diante de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então a escolha dos homens é Saul, e a escolha de Deus é Davi. Então Saul, depois de reinar cerca de 2 anos sobre todo o povo de Deus, ele tem a sua primeira batalha também contra os filisteus, e é exatamente na primeira batalha de Saul que ele perde o seu reino diante de Deus, porque ele desobedece a Deus. Então os irmãos conhecem toda a história, está lá em 1 Samuel capítulo 13, disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu, mas agora seu reinado não permanecerá. As palavras do profeta para Saul. Então o contraste aqui é providencial. Saul e Davi, eles estavam na mesma condição. Logo depois de assumir o trono, aparecem os desafios e as responsabilidades de um rei. E essa boa notícia de ser estabelecido rei sobre Israel traz consigo um punhado de riscos que se correm. E eu queria ainda destacar 2 coisas ainda nessa parte aqui. Primeiro, a notícia é muito boa, né? Mais uma vez eu quero enfatizar que Davi espera muito tempo para ser ungido rei. Muito tempo. Durante essa espera ele não intenta contra a vida de Saul. A gente aprende muito com Davi nesse sentido. Ele continua a pelejar as batalhas em prol de Israel. Mas agora chegou o tempo de Davi, chegou o tempo que o Senhor lhe havia prometido. E eu não sei vocês, mas eu consigo até imaginar Davi, quando diante da reunião lá em Hebrom,
todos os povos, diz que é mais ou menos de 300 a 350 mil pessoas vão a Hebrom e passam 3 dias numa grande festa, que reconhecia então Davi como o rei de fato de Israel. Eu consigo imaginar Davi suspirando e dizendo assim: valeu a pena ser fiel a Deus, valeu a pena não intentar contra a vida de Saul, valeu a pena esperar, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena mendigar o pão. Lembra quando ele vai na cidade de Nob clamar pelos sacerdotes, falando: vocês têm algumas armas e comida, porque o povo que está comigo me seguindo, a gente está padecendo. Valeu a pena confiar na palavra que o Senhor tinha dado ao meu respeito. Então dizem os estudiosos, né, que cerca de 300 a 350 mil homens foram até Hebrom para ungir Davi como rei, né? De fato, então, Davi, a estrela de Davi começa a brilhar, e dá para imaginar o quanto ele estava feliz com tudo aquilo que estava acontecendo, e que era, de fato, a realização do plano de Deus para a vida de Davi. Uma segunda coisa a se destacar é que a ameaça também é muito grande. Assim como a notícia é muito boa, a ameaça dos filisteus também representa uma ameaça muito grande. Se você lê os livros históricos que falam das guerras e dos reis, você vai sempre ver o povo filisteu investindo contra Israel. Sempre. Parece, de fato, uma perseguição, né? Sempre. Passa um tempo de paz, logo vem os filisteus para saquear as fronteiras de Israel. Sempre, sempre, sempre. Ambos os textos que falam dessa posse de Davi, tanto 2 Samuel 5,17, quanto 1 Crônicas 14, verso 8, são unânimes em dizer que imediatamente os filisteus se põem em ordem de batalha quando ouvem falar que Davi é levantado rei sobre Israel. E isso faz sentido perceber todo esse ódio dos filisteus, porque lembre-se que eu disse para vocês no início, que o próprio Davi, quando está fugindo de Saul, ele se refugia no meio dos filisteus. E os filisteus, por mais que não aceitassem Davi de fato, ofereciam segurança a Davi. Então era como se Davi os tivesse traído. Lembre-se de quando os filisteus vão enfrentar Israel numa batalha sob a liderança de Saul. Então se convoca os exércitos filisteus e Davi, juntamente com o seu grupo de valentes, se apresenta e fala: nós estamos prontos para a batalha. E os próprios filisteus falam o seguinte: não, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 17 ou 29, se não me falha a memória, os filisteus falam: não, o que esse israelita está fazendo no meio de nós? A gente não aceita ele como um guerreiro nosso. Então o rei filisteu manda Davi de volta, e acontece então aquela batalha de Ziclag, que foi quando eu preguei esse texto aqui. A gente falou sobre isso, de quando Davi está voltando da demanda da guerra, ele volta e tem a sua cidade e as suas mulheres e os seus bens todos saqueados pelos outros povos, e ele vai atrás e busca tudo aquilo que era dele, e ele traz de volta. Então perceba que os filisteus estarem indignados faz sentido, mas essa indignação dos filisteus contra Israel, ela acontece em toda a história bíblica. Toda a história bíblica mostra filisteus sendo opositores a Israel. Então a gente não pode desconsiderar isso, né? Os filisteus eram um exército que não podia ser desprezados, eram homens fortes e determinados. Tanto é verdade que sempre eles voltavam e se levantavam contra Israel, e a prova da força dos filisteus é exatamente na vitória deles contra Israel, quando Saul é rei. Diz que eles pegam Saul e os seus filhos, cortam-lhes a cabeça e expõem eles dependurados num muro, para mostrar o quanto eles eram maiores do que Israel. Então era uma ameaça verdadeira aqui. Não era somente mais um pequeno exército que estava se levantando, não. Eram os filisteus que estavam lutando contra Israel. E é o primeiro desafio que Davi tem diante dele como o rei de toda a nação. A história de Davi nos mostra como Deus está sempre no controle das coisas, mas que as nossas vidas nunca estão isentas de más notícias.
Deus tem uma promessa para cada um de nós, e a promessa dele, a geral, a genérica, para todo cristão, é de que temos garantido o nosso acesso aos céus, pelo sangue de Cristo. Mas Cristo também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que dá uma ideia de que, diante desse presente que nós recebemos, totalmente gratuito, a gente vai enfrentar um punhado de dificuldades, até que se concretize a promessa que nos foi dada. Mas o Senhor cumpriu aquilo que prometeu a Davi: rei, tu serás rei, segundo a minha palavra. Então a gente precisa também crer nisso. O desfecho dessa batalha aqui assevera de que o Senhor é fiel à promessa que faz ao seu povo. Segunda lição que a gente aprende: Davi não se acovarda diante dos problemas. O verso 17, parte B, né, diz que, ouvindo Davi, desceu. O exército, da mesma forma que os filisteus ficaram sabendo que Davi foi ungido rei, o rei também ficou sabendo que os filisteus estavam subindo contra ele. E a atitude de Davi é de prontidão: estou pronto, Senhor. Eles estão vindo contra mim, e eu estou pronto para enfrentar esse problema. É bem verdade que existem situações que o melhor é fugir dos problemas. Mas Davi sabe que esse tipo de problema que é preciso ser enfrentado. Os filisteus não teriam como ser varridos para debaixo do tapete. Não dava para ignorar um pelotão de filisteus a cerca de alguns quilômetros diante da terra de Davi, ou da cidade de Davi. Era um problema que precisava ser enfrentado. Não dava para fazer de conta que nada estava acontecendo. E eu quero que isso se aplique. Nosso é como lidamos com esses problemas. Tem coisas que dá para ignorar. Um no pé dentro do ônibus, né? Agora não é para acontecer isso mais, porque vai todo mundo andar sentado nos ônibus, né? É piada mesmo isso, né? Mas amém. Dá para ignorar esse tipo de coisa, mas tem certas coisas que é preciso enfrentá-las. E quando a gente olha para a nossa vida particular, eu preciso que você somente são as coisas, quais são os nossos problemas que nós precisamos agir como Davi e tomar conhecimento deles, e não ficar de maneira passiva, e não fazer de conta que não estamos vendo. Tem uma série de coisas que passam pela minha cabeça, nas quais eu sei que eu preciso lutar contra elas, que somente desfrutando de uma força que vem do próprio Deus, assim como veio, né, do próprio Deus para Davi, eu vou conseguir lutar contra elas. E Davi pratica 4 ações aqui que eu entendo ser primordial para que os homens enfrentem todos os problemas da vida. A primeira ação de Davi é decidir lutar. Se eu estou diante de um desafio, de um problema, e eu não decido fazer nada a respeito dele, eu já fui vencido por ele. Eu já perdi o controle de todas as coisas. Davi fica sabendo da marcha do inimigo, e então ele decide enfrentar os desafios que vieram com o combo, com o pacote do ser ungido rei. Ser ungido rei traria juntamente com ele as responsabilidades de um rei. Da mesma forma, eu quero que você aplique para a sua vida. Ter sido escolhido por Jesus Cristo, como na nossa devocional de hoje cedo, implica em sermos odiados pelo mundo. Então tem muitas coisas no mundo que a gente vai ter que decidir lutar contra elas, e não fazer de conta que elas não existem. Davi decidiu lutar contra o seu inimigo. Nesse sentido, Davi precisa então ser o nosso exemplo, pois precisamos lutar contra os nossos inimigos. Não dá para ficarmos acovardados ou desistirmos dos nossos planos por conta de guerras que se levantam diante de nós. Não dá mais para não fazer nada. Davi é o perfeito exemplo disso
pois já vem lutando desde o início. A história de Davi é marcante exatamente por conta das suas lutas. Ele luta como pastor de ovelhas, já tinha vencido um leão e um urso. Com um líder escolhido por Jesus, como um líder escolhido por Deus, já havia enfrentado Golias e passado por... Você aplique tão diretamente, pessoalmente na sua vida, né? Eu sei que não é o caso da maioria de nós aqui, né? Mas pode ser até alguém que fale que está tendo algum problema, por exemplo, no casamento, né? E olhe para a esposa e fala: esse aí é o leão que eu tenho que vencer. Não é isso. O que eu quero que você faça é ir além de personificar as dificuldades. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A gente precisa identificar o que é que está acontecendo, o que está por trás de todo esse problema na relação conjugal, para que eu e você decidamos lutar contra isso. Não é dizer que ele ou ela é o meu inimigo, é entender o que está por trás, o que está gerando essa situação que nos leva a enxergar uns aos outros como inimigos. Tem uma frase que está muito conhecida, muito em voga nos dias de hoje, por conta daquele homem negro, né, George Floyd, foi morto, né, e estão falando muito agora sobre a situação do racismo. Uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando eu e você nos calamos diante dos problemas, das dificuldades, a gente deveria verdadeiramente estar lutando contra essas coisas. O que preocupava Martin Luther King era que o racismo estava tomando conta, estava vigorando, e as pessoas todas estavam se calando diante desse problema, o que não deve ser a prática de nenhum. Exato, minha irmã. Exato. O não fazer nada já é uma decisão. A gente precisa. Nós decidimos não fazer nada. Ou seja, a gente não vai fazer nada que vá impedir as nossas ameaças de continuarem a reinar ou a nos controlar. Davi age assim. Uma segunda atitude louvável de Davi aqui é que Davi usa a mesma receita de sempre. Diante dos desafios, consulte a Deus. Davi é tão comum nisso, que às vezes chega a ter, para a cabeça de alguns, né, chega a ser entediante. Nossa, Davi vai de novo consultar a Deus. Mas isso é a maneira maior de se resolver ou de se lutar contra os desafios da vida. Primeira coisa, decida lutar. Segundo, consulte a Deus em como deve se lutar. O grande problema nosso é que nós, às vezes, damos o primeiro passo, mas não damos o segundo. A gente decide fazer algo a respeito, mas a gente não consulta a Deus em como devemos fazer. O que Davi faz é simplesmente o que ele faz em todo o tempo. Consulta a Deus. Consulte a Deus. Exatamente aquilo que Saul não fez. Se Saul tivesse lido a lei de Deus antes de apresentar sacrifício diante de Deus, antes mesmo do profeta, né, do sacerdote profeta Samuel chegar, se ele tivesse lido lá e falado: quem apresenta sacrifício é só profeta, eu não posso, eu sou rei de Israel, ele tinha postergado um pouquinho mais o término do seu reinado. Mas o que Davi faz é comum. Consulte a Deus. Consulte a Deus. Por vezes a gente é tomado por aquele sentimento de que a gente consegue resolver sozinho, a gente sabe, a gente tem conhecimento de todas as coisas, e esquece de se perguntar o que Deus quer que seja feito, como Deus quer que seja feito. E eu não estou dizendo aqui que Davi é perfeito nesse sentido. Eu quero que vocês olhem e percebam o Deus que está por trás de
somente os presos em Davi. Porque se não fosse Deus, Davi não teria sido ungido. Se não fosse Deus, Davi não teria vencido a batalha contra os filisteus. O texto deixa tão claro que é Deus que dá a vitória, que a gente não pode olhar só para Davi, de Deus. Mas Davi demonstra que falha também nesse fato de consultar a Deus, quando ele vai trazer a arca para Israel. Ele fala: vou arrumar umas carruagens bonitas aqui, boto uns bois puxando e trago de lá para cá a arca do Senhor. Não era assim que Deus tinha estabelecido na sua palavra que deveria ser traga a arca. Então Davi erra, porque ele não consultou a Deus, mas nesse caso aqui, Davi faz certo. Busca a orientação de Deus, e aqui tinha os meios, né? O Urim e o Tumim, que era uma espécie de cara ou coroa, para se saber qual era a vontade de Deus. É preciso a gente entender que não dá para hoje a gente ficar fazendo cara ou coroa, né? Senhor, eu aceito essa porta de emprego ou não, né? E joga a moeda para cima. Se der cara, eu aceito. Se der coroa, não é assim mais. Essa era a maneira naquele tempo de Deus falar com o povo. Mas também existia o próprio profeta de Deus que falava em nome de Deus e orientava a Davi. O que a gente percebe é que nesse texto aqui, pelo menos essa primeira busca de Davi, orientação por parte de Deus, foi feita por meio desse Urim e Tumim, que eram as pedrinhas que se jogavam, e dependendo da parte que ela caía na terra, né, significava sim ou não. E isso fica fácil de perceber no texto, porque a pergunta de Davi é fácil. Consultou o Senhor a Davi, dizendo: subirei contra os filisteus? Sim ou não? Sim. Aí, entendendo o sim de Deus, que era que Deus iria entregar os filisteus nas nossas mãos. Aí vem a resposta. Ok? Então, pensem nisso. Consultar a Deus faz parte dessa reação de não mais ser controlado por coisas que nos perseguem. Mas eu queria que você pensasse nisso aqui que eu vou te dizer agora. A forma como encaramos nossos problemas refletem que tipo de Deus nós cremos. Quando eu e você enfrentamos os nossos problemas sem consultar a Deus, a gente está expressando a nossa fé. Uma fé num Deus que não interfere na nossa realidade. Uma fé em um Deus que é distante. Uma fé em um Deus que deu corda no mundo e largou o mundo funcionando por aí. E seja o que quiser. Mas não é esse tipo de Deus que nós cremos. Não é esse tipo de Deus que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um Deus que está operando no mundo diariamente, e que se Ele deixar de operar, as coisas se perdem, se acaba tudo. O próprio fato da gente estar aqui de manhã, diz a Bíblia, que é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre nós. Então Deus está no controle. Então quando Davi está consultando a Deus, ele está expressando o tipo de fé que ele tem em Deus. Um Deus que demorou, e eu concordo, 10 anos para cumprir aquilo que ele havia profetizado na vida de Davi, mas ele cumpriu. Durante todo esse processo, Davi venceu leões, gigante, perseguição de Saul, exatamente porque existe um propósito em todas essas coisas para capacitar Davi a ser o grande rei de Israel. Então Davi está expressando a fé que ele tem. Quando a gente não consulta a Deus diante dos nossos problemas, a gente está agindo como se Deus não pudesse resolver ou interferir nas nossas questões. Uma outra atitude louvável de Davi é que Davi glorificou a Deus, né? O verso 20, então veio Davi a Baal Perazim, e essa expressão significa o Senhor rompe, ou o Senhor que rompe. Muitos teólogos vão discutir sobre essa expressão Baal, né? Que essa é uma expressão que era usada pelos gentios, por quem não era povo de Deus. No entanto, o que Davi está fazendo é ressignificando a palavra. Baal, na boca de Davi, não significa deuses pagãos, mas significa o Deus poderoso sobre todas as coisas. Então é esse Deus que está sobre todas as coisas que entra no meio da batalha e faz com que o exército filisteu seja derramado sobre a terra como alguém que encontra uma fonte d'água.
ou então mais precisamente para nós, já que a gente não é caçador de poços, né? A gente não trabalha disso, mas quando você vai bater um preguinho lá na parede da sua casa para pendurar um quadro, e você acerta exatamente um cano d'água, e aquela água espirra bem longe. Exatamente isso que Deus fez com o exército dos filisteus. E Davi chama aquele lugar de o lugar onde Deus espalhou o povo, onde Deus espalhou os filisteus. Por isso, eu preciso te exortar a enxergar o Deus que está por trás de tudo o que Davi realiza. O foco de todo o texto é o poder de Deus. Davi faz sim inúmeras coisas que servem de lições para nós aqui, como a gente falou sobre consultar a Deus, sobre encarar os nossos problemas, mas quem dá a vitória a Davi é Deus. E uma última e louvável atitude de Davi: Davi está comprometido somente com Deus. O verso 21 deixa isso muito claro. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Quando você vai para o texto paralelo a esse, que conta a mesma história, só porque é narrado ou escrito por uma outra pessoa, 1 Crônicas, capítulo 14, verso 12, diz que os homens de Davi pegam os ídolos e os queimam. Isso mostra que Davi aprendeu com o passado desastroso de Israel, por exemplo, com o próprio Acã, que dos despojos arranca uma bela capa babilônica, alguns ciclos de prata e alguns ciclos de ouro, e Deus condena toda a nação pela desobediência. E aprendi também com o próprio Saul, que ao invés de obedecer o que Deus disse, desobedeceu, e o seu reino foi destituído diante de Deus. Então Davi está expressando aqui de que ele está comprometido com Deus, sem falar dos inúmeros relatos que a gente tem na história de Israel, de homens que prevaricaram contra Deus, exatamente porque passaram a adorar outros deuses. Davi está mostrando aqui que não negocia sua fé com ninguém. Os deuses dos filisteus foram todos eles queimados, e não sobrou nada. E o queimar aqui faz todo sentido, porque o fogo tem essa capacidade de aniquilar a matéria, né? Sobram cinzas, ou então um punhado de metal derretido, sem forma. É isso que sobra diante de fogo, nada mais. E Davi mostra o seu comprometimento. Por fim, a última lição que podemos aprender com Davi aqui é que contra os problemas persistentes, use estratégias diferentes. Deus faz isso aqui na vida de Davi. Mais uma vez o povo se levanta, filisteus contra Israel. Davi peleja contra eles, mas passa algum tempo, o exército filisteu se levanta de novo contra Davi. São duas batalhas numa só, o texto que a gente acabou de ler. Se você perceber aí, o verso 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Mais uma vez um outro pelotão se levanta e fala: não, isso não vai ficar barato não. Davi foi eleito rei, mas nós vamos acabar com ele. É uma segunda batalha da mesma peleja. Então, contra problemas persistentes, use estratégias diferentes. Foi o que Deus fez. Davi deu a primeira investida, venceu. O exército filisteu se levanta de novo, e agora Deus diz: calma, não os atraque de frente. Agora você vai fazer uma manobra de ataque, e assim, quando você chegar de frente às árvores das amoeiras, aí sim, quando você ouvir um estrondo de marcha, ataque, porque esse estrondo é o Senhor que passa diante de vós. Estratégia diferente. Mas o que é mais glorioso de perceber nisso é que a vitória vem de Deus. É Deus quem dá a vitória. Mas que com o mesmo problema, Davi usa o mesmo princípio diante dos problemas. Ele consulta a Deus, mais uma vez. Ele não muda a sua forma de lidar com os problemas.
Isso que a gente precisa aprender. A oração é a melhor arma que a gente pode usar. Consultar a Deus, ler as Escrituras, para que a gente possa saber como lidar com os problemas da vida, é sim a melhor instrução que a gente pode ter, mesmo que Deus mude as estratégias. Mas consultar a Deus ainda continua prevalecendo. Então eu preciso que você perceba que toda a ênfase do texto recai sobre o poder milagroso de Deus. Deus é capaz de vencer todos os inimigos que se levantarem na sua vida, e a gente percebe isso na forma com que Deus dá a vitória, né? Agora vocês vão de uma maneira diferente, Davi, passem por trás, a rodeá-los, e assim que vocês ouviram o estrondo, e aí alguns teólogos ficam famintos por saber o que é que aconteceu, né? E pelo menos a minha interpretação é de que de fato esse estrondo de marcha de soldados era literalmente um exército de Deus, que os homens não conseguiam contemplar, que estava indo adiante de Davi para dar vitória à batalha. E tanto é diferente essa a estratégia que Deus está usando agora, é que a batalha também se faz de maneira diferente. Diz que Davi agora e os seus homens perseguem os filisteus desde Geba até a Gezer, que dá uma distância de mais ou menos 30 quilômetros. Então na primeira batalha Davi vence, mas rapidamente os filisteus se levantam de novo, um outro pelotão está diante de Davi, mas nessa agora Deus intervém, o que mostra que faz todo sentido consultá-lo. Se ele não intervém, para que perguntar seus conselhos? Para que pedir a opinião dele? Para que pedir para que ele peleje as nossas lutas? Mas se ele intervém, faz todo sentido consultá-lo antes. Davi dá uma grande lição aqui para nós. Então, queridos, nós meditamos hoje em mais uma das batalhas de Davi, vimos coisas importantes sobre Davi, sobre como ele lidou com as ameaças dos filisteus. Davi decide lutar, não fica parado. Davi consulta a Deus por 2 vezes nesse texto, ele não muda essa prática. E Davi entende que contra problemas recorrentes precisamos também de estratégias diferentes, mas sempre lembrando que é Deus quem nos dá vitória. Deus que nos dá vitória. Precisamos colocar cada um desses ensinamentos em prática em nossas vidas, mas eu quero te chamar a atenção para a soberania, fidelidade e poder de Deus. O Deus que governa totalmente todas as coisas. Deus na sua soberania governa todas as coisas e nada acontece sem o crivo, sem a permissão de Deus. Tudo o que vimos na história de Davi é permissão de Deus. Deus na sua fidelidade não voltará atrás naquilo que prometeu a Davi e ele o cumpre. Nós temos também a promessa de vida eterna e de assistência do Espírito Santo de Deus nos nossos problemas. Por fim, creia no poder de Deus de transformar todas as coisas. Deus não é só poderoso para criar o mundo. Ele não é só poderoso para, por meio de Cristo, salvar pecadores. Ele também é poderoso para intervir na sua vida e cuidar dos seus problemas. É preciso a gente crer nisso. É preciso a gente confiar nisso. De que o nosso Deus, Ele pode sim mudar, alterar todas as coisas no presente. Ele nos fez uma promessa que vai se cumprir no futuro, mas Ele pode sim alterar nossas vidas no hoje, no agora. Vamos orar por isso? Senhor, a gente clama pela Tua boa e poderosa mão sobre as nossas vidas. A gente de fato experimenta diariamente do cuidado do Senhor, mas o nosso coração é falho, Senhor Deus, nossa fé é pequena, e por vezes a gente vive como salvos, compreendendo quão grande é o poder do Senhor Jesus, que venceu a morte em nosso favor, mas por vezes a gente esquece
do teu poder, que é grandioso e que ele também alcança o nosso dia a dia, as pequenas coisas, Pai. Quem sabe, ó Senhor Deus, o Senhor não esteja falando ao nosso coração para questões diárias que vivemos, a falta de recursos materiais, as necessidades que passamos, as inseguranças que experimentamos, problemas sentimentais que vêm sobre nós, do tipo depressão, do tipo ansiedade. A fé, Pai, de que o Senhor nos salvou, precisa alcançar essas pequenas coisas diárias que vêm sobre nós. A gente precisa crer, Pai, nos ajuda a crer que no Senhor nós teremos curados, ou nós teremos curadas todas essas situações. No Senhor teremos resolvido todos os problemas desta vida aqui. Mesmo que o Senhor não queira nos dar vitórias diante de algumas situações, o Senhor vai acalmar o nosso coração diante desses problemas. Nos ajude, Pai, a consultar cada vez mais o Senhor, tirando de nós esse ímpeto de independência que temos, esse ímpeto de achar que sabemos mais, achar que já somos senhores de nós mesmos, e coloca, Pai, em nós o desejo de sermos totalmente dependentes do Senhor. Cuida de nós, nos guarda e nos preserva, Pai, firmes diante do Senhor. E não pedimos, ó Pai, para que o Senhor tire, ó Pai, todos os problemas diante de nós, porque nós sabemos na Tua palavra que essa não é a Sua promessa. A Sua promessa é que o Senhor estará conosco, assim como lemos aqui no início. O Senhor é o nosso pastor, e mesmo que estivéssemos, ou que estivermos andando no vale da sombra da morte, o Senhor estará sempre conosco. Clamamos no santo nome de Jesus, esteja conosco e nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui. Aos poucos vamos retomando as nossas atividades, tá bom? Eu queria que vocês se empenhassem com segurança, tá bom? Para estarmos juntos em comunhão. Deus abençoe, estou muito feliz de estar vendo que vocês estão bem, todo mundo guardado pelo poder de Deus, né? E livre de toda essa problemática que a gente está vivendo, tá bom? No mais, que o Senhor os guarde, lhes dê um bom domingo na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.